Qual o lugar da arte na vida do homem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre o papel das artes na formação humana. Porque, no fim das contas, nada é neutro. Tudo impacta na nossa formação. Portanto, tudo que não forma, deforma. E, historicamente, nós podemos observar isso muito bem. Nas artes, isso é muito claro. Por exemplo, chamam ainda hoje, alguns que não possuem gabarito, critério algum, não possuem nem senso comum para poder entender a questão, chamam o mictório de Duchamp de arte. Ou ainda, chamam também a árvore de Paul McCartney, de 2014, de arte. Ou ainda, aquele famoso caso em São Francisco, na Califórnia, no Museu de Arte Moderna, onde um jovem colocou o seu óculos no canto da parede para poder fazer uma experiência com os seus colegas para ver se as pessoas consideravam aquilo como sendo arte. E o que aconteceu? As pessoas achavam que era arte. Então, se juntaram ali ao redor, começaram a tirar foto, tratando aquelas coisas como se fosse obra de arte. Sabemos muito bem que as artes, elas influenciam a nossa interpretação e ação no mundo, porque elas imprimem na alma uma certa mentalidade. Isso é fácil de perceber. Por exemplo, ouçamos alguma peça de Vivaldi e outra de Beethoven. Um é mais sóbrio, harmônico, e o outro é enérgico, imediatista. E se nós ouvimos um ou outra, o nosso humor, por exemplo, vai ser diferente. Com Beethoven será muito mais agitado. Se aproxima muito mais do rock, por exemplo. E fato é que o mundo moderno, ele rejeita a beleza, dizendo que ela é relativa. Ou seja, que não é preciso ter critérios como integridade, proporção, claridade, que são notas, 3 notas da beleza, coisa que eu vou explicar mais adiante. Dizem que não há necessariamente uma arte bela, uma arte feia, mas que tudo depende da percepção que a pessoa tem. Ou seja, é um subjetivismo. E negar a verdade é algo que faz com que a nossa inteligência seja deformada. E nos tempos de hoje, isso é cada vez mais visível. E é com tristeza que havemos de reconhecer que é o puro e objetivo mau gosto que impera no mundo moderno. Mas o que faz com que uma obra como A Incredulidade de São Tomé ser bela, mas não ser bela, Abaporu, de Tarsila do Amaral, ícone do modernismo brasileiro? Ou ainda filmes como Ben-Hur, clássico, Ben-Hur, claro, de 1959, evidentemente. O que faz uma obra como Moisés, de Michelangelo, ser bela, mas não ser bela, A Árvore, de Paul McCartney. E digo mais, essas porcarias nem são artes. São, na verdade, pseudo-artes. São expressões ideológicas dos homens. E o homem liberal, ao encerrar-se na pseudo-autonomia da sua consciência individual, a pretexto de ser livre, o liberal escravizou-se no reino da sensibilidade, onde a beleza não consegue ultrapassar na medida e no nível em que humanamente poderia e deveria ultrapassar a região dos sentidos. Então nós observamos que hoje há uma completa inversão das coisas. E eu quero aprofundar mais este assunto no vídeo de hoje. Nós falaremos aqui sobre 3 coisas. A primeira é o que é a arte do belo. A segunda, o que é o belo e a sua função. E a terceira, o lugar da arte na vida do homem. Para que nós permanecemos na mesma página, precisamos começar por definir o que é a arte do belo. Ou seja, precisar algumas coisas. Porque hoje se considera a arte pela arte, né? Portanto, beleza sem sublime, beleza da autonomia do belo em relação às dimensões transcendentais do ser, beleza sem ética, beleza sem arquétipos da condição humana, beleza sem a presença do sagrado, ou seja, sem qualquer sombra de Deus. Mas
tudo isso é totalmente contrário ao verdadeiro sentido da arte, ao verdadeiro significado da arte. Porque a arte, como bem diz o professor Carlos Nogueira, em seu livro Da Arte do Belo, a arte do belo é arte de plasmar formas mimético-significantes e belas sobre determinada matéria para fazer, mediante indução de sentimento e purgação das emoções, que o homem propenda ao verdadeiro e ao bom e se afaste do falso e do mal. Novamente, a arte do belo é a arte de plasmar formas miméticos, significantes e belas sobre determinada matéria para fazer, mediante indução de sentimento e purgação das emoções, que o homem propenda ao verdadeiro e ao bom e se afaste do falso e do mal. Então, como um método escolástico exige para o bom entendimento das coisas, vejamos as partículas desta longa definição. Nós temos aí primeiro o gênero, arte e arte significativa. Depois nós temos o fim, né? O fim último, para fazer, mediante indução de sentimento e purgação das emoções, que o homem propenda ao verdadeiro e ao bom e se afaste do falso e do mal. Então, a arte, pelo seu fim último, inclina o espírito para o verdadeiro por meio de maneiras ou imagens belas e afasta do falso por meio de representações horrorosas. Depois nós temos a matéria, sobre determinada matéria, ou seja, a forma da arte do belo se plasma sobre determinada matéria, que se elege em ordem ao fim da arte. Por exemplo, a música, ela plasma sobre notas musicais, vocais e ou instrumentais. Ou ainda a escultura, como no caso de Moisés de Michelangelo, sobre o mármore. Ou ainda outras esculturas sobre a pedra ou a madeira. Ela plasma sobre essas coisas. Depois nós temos a forma. A forma é de plasmar formas miméticos, significantes e belas. Certo? Então, aqui eu mencionei algumas coisas anteriormente que se relacionam diretamente com essa. Certo? Porque a forma, as formas são o que o artista elabora na mente como um exemplar para depois produzir ou plasmar sobre determinada matéria, que é aquela matéria específica, por exemplo, no caso da música, sobre notas musicais ou vocais, ou a escultura sobre o mármore, ou a pedra, a madeira. Então, exemplo, para que fique ainda mais claro, a incredulidade de São Tomé é uma forma pictórica plasmada sobre o crayon e tintas. Ou ainda Moisés, de Michelangelo, é forma plasmada sobre o mármore. É forma mimético-significativa e bela. Significante e bela, plasmada sobre o mármore. Então, nós temos aí uma perfeita definição de uma ciência. E para que nós pudéssemos entender isso ainda mais perfeitamente, seria necessário analisar o sujeito, ou seja, a forma mimético-significante dessa ciência à luz de suas causas. Coisa que faz muito bem o professor Nogueira em seu livro Da Arte do Belo. Coisa que resumo aqui de modo muito breve, não é? Porque um vídeo para o YouTube exige isso. Mas vocês podem conferir o link aqui na descrição e adquirir o livro, que é um livro espetacular. Um livro espetacular. E para aqueles que são amantes da arte, é um livro essencial, um livro indispensável, realmente. O link está na descrição. Uma vez que nós entendemos essas coisas, estamos agora na mesma página, no que diz respeito à arte do belo,
do que é a arte do belo, temos que nos perguntar agora o segundo ponto do nosso vídeo, que é o que é o belo. Porque a arte do belo faz o homem propender ao bem e à verdade. Mas, atenção, é importante, ainda que bem sucedida formalmente, a arte do belo pode não ser perfeitamente, ou seja, pode fazer propender ao mal e à falsidade, coisa que explica muito bem o professor Nogueira em seu livro. E Santo Tomás de Aquino, ele define o belo da seguinte maneira: o belo é aquilo que agrada à apreensão. O belo é aquilo que agrada à apreensão. Definição que se encontra na Suma Teológica. À primeira vista, isso poderia parecer algo muito subjetivo. Aquilo que agrada à apreensão simplesmente me agrada, então é belo. Então, para o outro vai agradar uma coisa diferente. Não, não é assim. Há critérios aqui muito claros, né? Há critérios aqui que são bem claros para poder entender essa questão, coisa que vou aprofundar um pouquinho agora. O belo, ele é aquilo que agrada aos sentidos, mas depois trabalhado pela cogitativa ou razão particular, coisa que trato num vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição, trato dos sentidos internos, que o prepara para que, por fim, a razão universal o apreenda mediante seu conceito. Então, o belo é aquilo que agrada aos sentidos, mas depois trabalhado pela cogitativa, que o prepara para que, por fim, a razão universal o apreenda mediante o seu conceito. Requerem-se 3 coisas para que se dê a beleza, como bem explica Santo Tomás na Suma Teológica. A primeira é a integridade. Ou seja, aquilo que dá-se quando a coisa é perfeita, quando nada lhe falta segundo o modo de sua perfeição. Por exemplo, uma cadeira. Uma cadeira ter a sua integridade, ter as pernas para que funcione como cadeira, ter os componentes necessários para que funcione como cadeira. Ou ainda uma casa. Uma casa sem teto não é uma casa. Uma casa sem paredes não é uma casa assim. Ou ainda um filme que é desconexo, que as partes não se relacionam entre si, que é picotado. Ele não tem a integridade, a nota da integridade. A segunda coisa é a proporção, ou seja, a consonância ou harmonia, a relação mútua de 2 coisas que convêm em algo, segundo a qual elas convêm ou diferem. Então, por exemplo, a proporção, a consonância ou harmonia é a relação harmônica entre as notas musicais. É característica da boa música ter uma relação harmônica. Uma música que destoa, é destoante, que as notas não possuem relação entre si, é uma música que não é bela. É uma música que as pessoas não querem ouvir. O terceiro ponto é a claridade, ou seja, o esplendor, o brilho, que dá-se também analogamente nas coisas belas. Então haverá claridade pela luz e pela cor nos entes sensíveis quando dizemos belo o que tem luminosidade ou nitidez de cores, ou pela luz da razão quando torna conhecidas as coisas. Por exemplo, nas pinturas nós observamos, não é, o caso que citei anteriormente na incredulidade de São Tomé, nós vemos ali um jogo de sombras, mas há uma claridade. Ou ainda na vocação de Levi, né, na vocação de São Mateus, quando Nosso Senhor escolhe ele, aquele quadro belíssimo, há ali uma luminosidade, uma clareza. Ou ainda, na mesma incredulidade de São Tomé, naquele local onde São Tomé coloca o seu dedo e toca o lado transplantado de Cristo. Então nós vemos ali claridade. E no canto nós conseguimos perceber isso, por exemplo, no canto moçárabe. Né? No canto moçárabe, belíssimo canto moçárabe, da visigótico, não é? O canto hispânico, também chamado, nas lições das trevas, do ofício de trevas. Nós vemos ali uma nitidez
da tristeza, o choro da lamentação. E como que nós nos colocamos na situação do profeta que lamentava a destruição de Jerusalém. Então, nós vemos aí de maneira muito clara a lamentação de Jeremias, não é? É algo belíssimo. A verdade é que só há liberdade na obediência à forma. Só há liberdade na obediência à forma. O artista criativo ama os limites de sua arte, porque são eles que o libertam para ser criativo. Então é como a situação do poeta, que na fatalidade da rima e do ritmo, ele consegue exercer a elástica liberdade do seu lirismo. E se ele foge dessa forma da poesia, ele não vai estar exercendo a liberdade para ser poeta. Ele vai estar desviando desse caminho, transgredindo a finalidade da poesia. Então, por isso mesmo que só há liberdade na obediência à forma. É por isso também que a autoridade, ela nos encaminha para o bom exercício da liberdade, porque nos mostra aquilo que é verdadeiro. E nós, assim, podemos caminhar, ter certeza no caminho que vamos percorrer para poder encontrar a verdade. Então, se observa aí, na arte, a transgressão dos critérios mesmos da forma artística que este ou aquele artista empenha em sua arte, se observa aí uma rejeição à forma, no fundo, a rejeição à autoridade. É um princípio revolucionário que é imposto. Outra coisa importante que nós destacamos no início, diz respeito à pergunta da função da arte do belo. Bem, a função da arte do belo é fazer o homem superar o estado emocional imaginário e temperamental da infância, da adolescência, da juventude, onde reina a imaginação, e buscar a aquisição do caráter virtuoso do mundo adulto, onde reina justamente o intelecto. É por isso que o fim último da arte é a catarse, ou seja, se refere à purgação das emoções. Então, a função da arte é a indução por sentimento, ou seja, instigar o homem a propender ao verdadeiro e ao bom mediante o belo, e afastar-se do mal e do falso mediante o horrendo. É por isso que no nosso curso de Introdução Tomista à Filosofia, nós temos um momento que estudamos profundamente as artes, nos dedicamos a ela, para que nós possamos entender essas coisas e ter aí conhecimentos importantes que vão nos ajudar a ter uma formação artística que nós não tivemos e também ter aí uma base para poder ter uma apreciação também das artes, da boa arte, e ter aí um momento lúdico, um momento de descanso, de refrigério da mente, diante dos estudos ou também das atividades, do trabalho cotidiano. Então, se você quiser ter acesso a esse material, se inscreva na comunidade. O nosso curso de Introdução Tomista à Filosofia está lá dentro da comunidade. Por apenas R$ 37,97 você também tem acesso a muitos outros cursos, como, por exemplo, o curso sobre a Via de Santo Tomás, a sua vida e sua obra, Santo Tomás de Aquino para esse tempo. Você vai ter acesso ao curso do Liberalismo e Apostasia, e muitos outros cursos, método para poder conhecer e estudar e outras coisas mais, que também vão vir no futuro. Então, o link está na descrição, você pode conferir. Então, após tudo isso que foi necessário, como vocês já conseguem observar, se não foi necessário, comente aí nos comentários, abaixo do vídeo, diga aí embaixo, que aí eu faço uma redução, melhor nas coisas, para que seja mais palatável para o YouTube. Infelizmente, as coisas funcionam assim.
mas penso que tenha sido algo necessário para que nós possamos agora compreender a pergunta que motivou este vídeo, que é: qual é o papel que a arte ocupa na vida do homem? E o estado do homem nessa vida, nós sabemos muito bem, é um estado de peregrinação. Estado que supõe uma imperfeição ou uma situação incompleta. A vida do homem nesse mundo é uma tendência a algo superior, ao seu fim último, que é a felicidade na beatitude, na contemplação de Deus no céu. Por isso diz Santo Tomás, na Suma contra os Gentios, todo desejo fica satisfeito na beatitude, porque, tendo-a possuído, não lhe sobra desejo algum, por ser o último fim. Ou seja, é na beatitude que termina o movimento do desejo de quem quer alguma coisa por outra. Somente na beatitude há um verdadeiro descanso, um repouso do coração, como dizia Santo Agostinho. E o homem é um animal racional que busca a beatitude, busca a perfeição, a felicidade. Então, esse é o ponto capital. O caminho da felicidade perfeita passa pelo conhecimento das criaturas, porque as criaturas são a linguagem de Deus, como diz São Paulo. Per visibilia ad invisibilia. Então, por meio das coisas visíveis, nós nos dirigimos às coisas invisíveis. Nós podemos fazer aqui uma analogia. Analogia com a amizade que devemos ter com Deus e a amizade que temos com os homens. Porque as amizades que temos com os homens, elas são de interesses mútuos. É uma relação. E a relação é uma coisa recíproca. E por isso mesmo, a amizade com Deus também, ela é recíproca. Então, as alegrias dessa vida, elas são meios de compreensão da beatitude. Assim como nós compreendemos a amizade que temos com as pessoas daqui do mundo, nossos amigos aqui no mundo, é uma amizade que tem uma relação de interesses comuns, de valores comuns, de adesão a princípios comuns, mesmas convicções. A amizade com Deus se dá da mesma forma. É preciso ter coisas comuns. E as alegrias dessa vida são meios para que nós possamos compreender as coisas que são invisíveis. Então, a compreensão das coisas visíveis é importante porque isso nos dá melhor conhecimento das coisas que são invisíveis. Porque Deus é amigo daquele que tem o mesmo interesse que ele. Ou seja, busca a sua glorificação e busca a salvação de sua alma pessoal. Busca a glorificação de Deus mesmo e a salvação de sua alma, glorificando a Deus. Então, por isso, o papel das artes é compreender e admirar a beleza da ordem natural e sobrenatural também criada por Deus. Porque o fim, ele nos é dado. O fim nos é dado. E sempre é Deus. Nós podemos fazer a eleição quanto aos meios. Temos livre-arbítrio para escolher os meios. Mas nunca para poder escolher o fim último. Nunca para escolher o fim último. Razão porque a liberdade não pode, sem cair na desordem, escolher meios que desviem deste fim. Então, quando eu escolho mal os meios para poder atingir o fim, eu não estou sendo livre, eu estou sendo escravo de vários senhores, das minhas paixões. Tudo deve conduzir a Deus, incluindo as artes. E por essa razão, a admiração da arte deve nos ajudar a aproximar-nos de Deus
e dirigir-nos a Ele cada vez mais. Por isso que a moralidade também se aplica à arte. Há princípios que são claros para a arte. E a arte mais bela de todas, evidentemente, é a arte sacra. Então, a realização de boa arte requer a compreensão profunda da realidade e percepção também do drama humano. Por isso que muitos artistas colocam na arte arquétipos humanos que muitas pessoas se identificam. Isso é muito importante. Então, a arte deve ser nada mais que um reflexo do bonum divino, ou seja, da bondade de Deus. E melhor será a arte na medida em que mais corresponde à natureza e à ordem de seus elementos constitutivos fixados pela ordem natural, evidentemente. Resumindo, a arte do belo é a arte que plasma formas miméticos significantes e belas numa matéria. Ou seja, o artista elabora na mente algo e ele plasma isso na matéria. E a função é a indução por sentimento, ou seja, instigar o homem, propender o homem ao verdadeiro e ao bom mediante o belo e afastar do mal e da falsidade mediante o horrendo. Ao fim e ao cabo, a arte deve ser um reflexo da bondade de Deus. Muito obrigado pela atenção. Recomendo efusivamente que assistam o documentário da Arte do Belo. O link está na descrição. Documentário do professor Nogueira, que vos ajudará a ter mais compreensão acerca da questão que eu aqui falo como um mero aprendiz. Se inscreva neste canal e nos vemos num próximo vídeo. Tchau, tchau.